tudo bem? Eu me chamo Rebeca Bezerra, sou aluna do curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal da Paraíba e esse é um trabalho produzido para a disciplina de Matemática Financeira, onde a gente vai estar falando um pouco mais sobre o sistema de amortização. Nesse primeiro momento, eu gostaria de apresentar a nossa equipe, que é composta por Daniela Andrade de Lima, Larissa Vitória Pires Pessoa e Paula Emanuel Araújo de Macedo, e eu também, Rebeca dos Santos Bezerra. Vamos partir agora para uma breve introdução sobre o sistema de amortização de empréstimos. Eles são desenvolvidos para operações de empréstimos e envolvem os pagamentos periódicos de parcelas. Os tipos de sistema mais conhecidos são o sistema de amortização francês, o sistema de amortização constante, o sistema de amortização misto e o sistema de amortização americano. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema de amortização francês. Então, o sistema de amortização francês, ele também é conhecido como a tabela Price, em homenagem ao seu desenvolvedor, Richard Price. Ele foi desenvolvido há muito tempo atrás, no século XVIII, e ele continua em alta no mercado de créditos, como um famoso modelo de amortização. Esse sistema ele é tanto utilizado para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, e trata-se de amortizações geralmente de curto ou médio prazo, mas isso não deixa de que ele seja aplicado a longo prazo. A principal característica desse modelo, que a gente pode perceber, pode passar o slide, é sobre as parcelas fixas. Para isso, a gente precisa entender um pouco sobre esse sistema. O seu desenvolvedor, ele fez um sistema que consiste em as parcelas são fixas e a amortização e o valor de juros é variável, de tal forma que as parcelas elas ficam fixas, variando a amortização da dívida, que vai aumentando no decorrer das parcelas, e os juros, que vai diminuindo em cada parcela do pagamento. Ou seja, as parcelas dos financiamentos serão iguais para todos os períodos, mas o saldo devedor ele não diminui de forma linear. O que é importante a gente ponderar? Que, mesmo ele sendo conhecido como sistema de amortização, onde as parcelas elas são fixas, há a incidência da inflação, que pode ocorrer em certos períodos ou uma vez ao ano. Isso depende do acordo feito entre a instituição financeira e o devedor. Nisso, a inflação ela pode alterar um pouco o valor dessas parcelas, mas por essa variação ser mínima, não tira o caráter de prestações constantes. Para isso, a gente pode ponderar algumas das principais vantagens e desvantagens desse sistema. Pode passar o slide. Como principal vantagem, a gente tem um planejamento financeiro ser mais simples. Porque mesmo que haja a incidência da inflação, a gente pode considerar que ao fazer o meu empréstimo, eu sei que até o final dele eu vou ter uma parcela constante de pagamento. Então, que eu vou ter que me planejar financeiramente para o futuro de pagar, seja R$ 100 por mês, mas que isso será igual ao decorrer de todo esse período de empréstimo. Outra vantagem que também vale salientar é a questão de a gente entender que por esse planejamento financeiro ele ser mais simples, o que ocorre? Muitas vezes, em outros modelos de amortização, de sistema de amortização, a gente tem que pagar parcelas maiores no começo. E às vezes pessoas que elas não estão podendo arcar com esse compromisso inicialmente, preferem aderir a esse sistema, que elas vão ter tudo programado, sem ter que desembolsar um maior valor agora, nesse início das prestações. Uma desvantagem desse sistema é a incidência de juros, que elas são maiores nas primeiras parcelas, que provoca um maior quantitativo de juros. Para isso, para a gente entender um pouco melhor na prática, vamos ver um exemplo do sistema francês. Thales, ele adquiriu um empréstimo baseado na tabela Price, que não é efeito da inflação. O valor total adquirido por ele foi de R$ 100, em 3 parcelas com juros de 10% ao mês. Cada mês ele desembolsará para a quitação da dívida 40,20. Aqui está o fator de parcela constante. Quanto que ele amortizou no terceiro mês e qual foi o total de juros pago por ele no decorrer do financiamento adquirido. Vamos para a nossa tabela. O que acontece? Aqui a gente vai ter 3 períodos. A gente vai ter alguns dados que são importantes. Período, juros, amortização, prestação e saldo devedor. O saldo devedor inicial são os R$ 100 que ele pegou junto à instituição financeira. A prestação constante que foi estipulada foi R$ 40,20. A amortização e os juros. No primeiro período, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o saldo devedor e multiplicar pela porcentagem, pela taxa de juros que vai ser incidida nesse empréstimo, que é 10%. Então,
R$ 100 vezes 10% vai compor os juros desse período, R$ 10. Da prestação constante, a gente diminui o valor dos juros e a gente encontra o valor da amortização. E, descontando do saldo devedor o valor da amortização, a gente encontra, então, o saldo devedor restante, que vai ser utilizado para a próxima parcela de juros. Então, R$ 69,80 vezes 10% e a gente encontra o novo juros. Geralmente, no final, acaba que há uma adaptação a ser feita, porque os juros nem sempre vai coincidir. O importante é que no saldo final, a gente vai ter zerado o saldo devedor. A questão ela nos pede qual foi a amortização do terceiro mês, e aqui a gente encontra que foi R$ 36,58, que foi justamente para zerar o nosso saldo devedor. E ele pergunta ao decorrer do financiamento quanto que ele pagou de juros. Então, o valor pago de juros ao decorrer do financiamento foi a soma de 10, 6,98 e 3,62. Eu agradeço pela atenção e agora eu vou passar a palavra para Paulo, que vai falar um pouco mais sobre outro sistema de amortização. Bom dia, eu me chamo Paulo e eu vou falar um pouco sobre o sistema de amortização constante. Bom, esse sistema ele é conhecido pela sigla SAC, que tem a tabela SAC. Bom, nas financeiras e nos bancos, e principalmente na Caixa Econômica, esse tipo de amortização, de sistema de amortização, ela é principalmente utilizada no financiamento imobiliário. Como é que funciona? Esse sistema é de parcelas decrescentes, ou seja, as primeiras parcelas serão altas, já as posteriores serão baixas. A amortização ela é fixa, como o próprio nome diz do sistema, ela é constante. Dessa forma, a amortização é fixa e o que vai ter a variação somente será o valor dos juros. Uma vantagem seria que o montante tende a diminuir a cada mês. Como eu já falei, as primeiras são maiores e as próximas são menores. E uma desvantagem é que as iniciais são altas, ou seja, as pessoas precisam ter um planejamento financeiro antes de entrar em algum tipo de financiamento. Para a gente entender melhor isso, eu vou dar um exemplo e explicar como será feito o cálculo, né? Então, Daniel foi a uma instituição financeira solicitar um empréstimo de 80 mil. Com esse valor, ele pretende substituir seu carro antigo por um seminovo. Daniel e o gerente da financeira acordam uma taxa de juros de 10% ao mês, para ser pagos em 8 meses. Qual o valor da parcela no quinto mês e qual foi o total de juros pagos por ele no decorrer do financiamento adquirido? Então, aqui está a nossa tabela SAC. E primeiro a gente precisa descobrir a amortização. A amortização ela é fixa, então a gente pega o valor do empréstimo, que foi 80 mil, e divide pelo número de parcelas, que dá 80 mil sobre 8, que é 10 mil. Eu vou começar a explicar aqui falando do primeiro, para a gente poder fazer a parcela do quinto mês. Como que funciona? A gente vai ter o valor da amortização e depois vai aplicar a taxa de juros ao saldo devedor do mês anterior. O mês anterior é o valor total, né? No primeiro mês. Então, será 80 mil. 10% de 80 mil é 8 mil. Então, a prestação será o valor da amortização mais juros, que no caso é 18 mil. Já no quinto período, a gente vai pegar também o valor da amortização, que é 10 mil, e somar o, os juros do mês anterior, que no caso, o saldo devedor é 40 mil, a gente aplica a taxa de juros, que é igual a 4 mil. A soma dos dois será 14 mil. O restante da questão, ele pede o total de juros pagos. Aí a gente pega e soma todos os juros dos meses. Neste caso é 36. A amortização é 80 mil, que é o valor do empréstimo. Os juros é o valor do serviço prestado. E a prestação é o total do financiamento, que é 116 mil. Sendo assim, eu finalizo e a gente vai falar agora um pouco mais sobre o sistema de amortização fixo. Misto, aliás. Pronto, agora a gente vai entender mais sobre o sistema de amortização mista, ou seja, uma mistura. Nesse, a gente vai fazer o quê? A média aritmética entre o SAC, o sistema de amortização francês, e o SAC, o sistema de amortização constante. Então, para cada um dos valores do seu plano de pagamento, deve-se somar aqueles obtidos pelo SAF com os do SAC e dividir por 2. Ou seja, se eu quero saber o valor da prestação daquele mês, eu pegaria o valor daquele período, vamos dizer, o primeiro período do SAF,
somaria também com o valor da prestação do primeiro período do saque e dividiria por 2, assim encontraria a prestação do primeiro período do SAM, do Sistema de Amortização Misto. E, ao decorrer do período, esses valores de prestações vão ser decrescentes de forma uniforme, ou seja, no começo vai ter um valor alto e, de acordo com o período, vai diminuindo. E, por conta disso, vai ser causado por conta da amortização, que o valor vai ser crescente ao longo do período e os juros vai ser decrescente. Para a gente entender um pouco mais, eu trouxe aqui um exemplo. Admita que um empréstimo de R$100.000 deva ser pago, dentro de um prazo de 10 meses, em prestações mensais e a taxa de 3% ao mês pelo sistema de amortização misto. Nessa questão, eu já trouxe as duas tabelas prontas, tanto do SAF quanto do SAC. E peguei aqui 2 exemplos. A gente quer saber o valor misto para o primeiro e o segundo período. Então, eu pego os valores da prestação do primeiro período do SAF, somo com os valores do SAC do primeiro período e divido por 2, encontrando, assim, o valor de prestação mista do primeiro período. A mesma coisa com o segundo. Pego o valor do segundo período da prestação do SAF, somo com o valor do segundo período da prestação do SAC, divido por 2 e encontro o valor da prestação. Esse mesmo método vai se repetir também para descobrir o valor da amortização, ou seja, eu pego o valor da amortização daquele período do SAF, somo com o valor da amortização do mesmo período do primeiro do SAC, divido por 2 e encontro o valor da amortização do primeiro período do sistema misto. E essas são as fórmulas, tanto de prestação, amortização, saldo devedor e juros, sempre pegando daquele período o valor do SAF, somando ao SAC e dividindo por 2. Nesse caso aqui, encontramos a tabela por inteiro desse exemplo, tendo aqui o total de juros de 16.865,26, o valor da amortização total, ou seja, o empréstimo foi de 100 mil, e o valor de prestação que foi pago ao total foi de 116.865,25. Aqui eu trouxe um gráfico representando mais ou menos como é que funciona, uma forma bem simples de mostrar. O valor do sistema francês ele é constante durante todo o período, como Rebeca apontou. E assim como o Paulo apresentou, o sistema ele tem um valor constante. E o sistema constante ele vai ter um valor decrescente ao longo do período, certo? E o sistema misto vai ser justamente a média aritmética, tanto que a linha amarela ela se apresenta justamente no meio entre os dois sistemas apresentados. Agora eu vou passar a palavra para aprender mais um pouco sobre outros sistemas. Bom dia, meu nome é Daniela e agora eu vou falar um pouco sobre o Sistema Americano de Amortização, certo? Inicialmente, para iniciar minha apresentação sobre esse sistema, eu vou falar um pouco sobre algumas informações desse modelo. Primeiro, que ele também é conhecido pela sigla SSA. Segundo, que esse modelo de amortização ele é pouco usado aqui no Brasil, certo? E, por último, que esse sistema ele é utilizado por pessoas que desejam pagar o valor principal em uma única parcela, certo? E que acabam pagando juros periodicamente, ou esses juros são capitalizados e pagos junto com o valor principal. Agora, passando os slides, a gente vai falar um pouco sobre as características desse sistema, certo? Dentro das características, a gente pode mencionar que nesse sistema a amortização ela é única e ocorre na última parcela, certo? Então, ao longo do período do empréstimo, do financiamento, você vai pagando juros, o devedor vai pagando juros, certo? E só na última parcela ele paga os juros mais o valor principal. Agora, passando os slides novamente, a gente vai falar um pouco sobre as vantagens e sobre as desvantagens desse sistema, certo? Aí, dentro das vantagens do sistema americano, a gente pode citar o fato que ele não tem a incidência de juros sobre juros, certo? Então, o devedor pode quitar a dívida quanto possível. E dentro das desvantagens, a gente pode citar o fato de que não é, se o devedor não planeja pagar aquele empréstimo, aquele financiamento em curto prazo, esse modelo ele não é vantajoso, certo? Porque diferente do sistema francês, do sistema constante e do sistema misto, o sistema americano ele é o menos vantajoso em relação aos juros. Porque como você vai continuar pagando os juros, acaba que você paga um valor muito maior do que a dívida em si, certo?
E para ver se a gente realmente entendeu sobre esse sistema, agora eu vou falar um exemplo. Pode passar os slides. Como é dito no exemplo, certo? A gente vai ter um financiamento de R$ 20.000 e aí ele vai ser pago em seis prestações, certo? A uma taxa de 1%. Aí no sistema americano, as prestações e as multantes, elas vão funcionar dessa maneira, como está mostrando na tabela. Ó, como a gente pode ver na tabela, a pessoa vai pagar as prestações de R$ 200 do primeiro ao quinto período, certo? Isso acontece porque, como eu mencionei anteriormente, nas primeiras prestações, o devedor ele paga apenas os juros. E aí, quando chega na última parcela, nesse caso a sexta, ele paga o valor de R$ 20.200, porque além dos juros, ele vai pagar o valor principal. Então, ele paga R$ 200 do juro mais 20.000 do valor principal, certo? Tendo 5 prestações de R$ 200 e a última de R$ 20.200. E assim eu finalizo a minha parte sobre o sistema americano, certo? Aqui tem um pouco das referências que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho, né, das pesquisas. E assim a gente finaliza a nossa apresentação sobre os sistemas de amortização. Muito obrigada pela atenção.